Quando a Páscoa se aproxima, o tecido da história se entrelaça com os fios do tempo, tecendo uma tapeçaria de mitos antigos e tradições sagradas. Desde tempos imemoriais, a humanidade aprendeu a ler nas mudanças das estações, o ciclo do verão ao inverno, da primavera ao outono, os sinais de uma narrativa divina. É uma história antiga, essa relação entre o tempo e o sagrado, em que as estações dançam ao ritmo das divindades e os espíritos ancestrais permeiam os ventos que sopram sobre a terra. É uma questão que ecoa através dos séculos. Como enfrentamos a vida diante da sombra da morte? O que nos sustenta nesses momentos de transição? Em tempos passados, as culturas que muitos hoje chamam de pagãs, criaram suas próprias respostas, com festas relacionadas às mudanças das estações, e com o tempo, os associavam a deuses. Na mitologia nórdica, existiu uma celebração antiga à deusa Eostre, a deusa misteriosa que deu nome à Páscoa. Ela tinha associação com a lebre, símbolo da fertilidade. Até hoje, um dos símbolos da Páscoa mais facilmente reconhecíveis é o coelhinho da Páscoa. Originário da Alemanha como Osterase, ou lebre da Páscoa, chegou à América por meio de imigrantes alemães e foi rebatizado como o mais adorável coelho da Páscoa. Na cultura judaica, a Páscoa simboliza um dos momentos mais importantes de libertação do povo judeu. Ela faz referência ao êxodo de Israel, após o flagelo das 10 pragas do Egito, que ocorreu durante o reinado do faraó Ramsés II, narrado no livro de Êxodo. É o momento em que um povo oprimido é chamado para fora das trevas da escravidão, guiado pela mão invisível de um Deus que não pode ser visto, mas cuja presença é sentida nas marés da história. É um convite à aliança, um contrato de amor e amizade entre o Criador e suas criaturas consideradas então como escravos rebeldes. Mas a liberdade teve um preço. Antes de serem libertos e partirem para a terra prometida, o povo judeu é instruído a realizar um ato simbólico de fé, sacrificar um cordeiro, marcar as portas de suas casas com seu sangue. É uma escolha entre o passado e o futuro, entre a segurança do conhecido e a incerteza da jornada que se avizinha. Essa data tão significativa simboliza a redenção do povo judeu e, portanto, a esperança e o surgimento de uma nova vida, fora da escravidão do Egito. Da mesma forma que no cristianismo, assim como os judeus tiveram que imolar um cordeiro, e marcar as portas de suas casas com o sangue do mesmo, para que a última praga viesse recolher os primogênitos do povo egípcio sem causar dano aos judeus. Também Jesus foi tratado como o Cordeiro de Deus, sendo imolado no madeiro da cruz, para lavar os nossos pecados com o seu sangue. Na liturgia cristã, a Páscoa representa a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ela é considerada uma das mais importantes datas comemorativas que simboliza uma nova vida, nova era, nova esperança. E no mito moderno popular, esta lebre transformada em coelho é um vestígio de Eostre e sua adoração, dizem alguns historiadores. Mas, de onde vem a associação inicial da lebre com a primavera e quanto ela está realmente ligada a Eostre? É um mistério, mas sabemos que a lebre é um animal bem fértil, que se multiplica aos montes nessa época do ano no hemisfério norte.
Nada mais abundante e apropriado para celebrar o futuro próspero e abundante, após um inverno rigoroso e estéril, não é mesmo? Assim, de uma forma ou de outra, a Páscoa sempre esteve entre nós, desde que a humanidade existe, pois é uma celebração de liberdade, redenção, um recomeço. Seja após o fim dos dias frios e celebração do início da primavera, para os que conseguiram sobreviver ao frio e à escassez de alimento, ou para o fim da escravidão dos hebreus, ou para o início de uma nova visão espiritual, com os ensinamentos de Jesus Cristo. Para aqueles que perseveram nos dias difíceis, que guardaram provisões para todo o inverno, que se mantiveram aquecidos, que se iluminaram com a esperança do retorno do calor, da abundância, da liberdade, para estes, só resta comemorar. Vendo por este ângulo, a Páscoa se torna não apenas uma tradição focada em lembranças do que aconteceu no passado, mas um convite para o que acontece hoje, talvez sem muito sentido para nós do Hemisfério Sul, já que é época do início do outono. Mas não deixa de ser uma maneira de nos unirmos para olhar para o futuro, graças a uma oportunidade de renúncia e transformação positiva, que se renova ano a ano. Pois, para sermos verdadeiramente livres, devemos primeiro abandonar as cadeias que nos prendem, abrir mão do conforto da complacência, e abraçar a incerteza do novo. É uma lição que ressoa através dos séculos, uma verdade eterna escrita nas estrelas e nas areias do tempo. Pois, assim como os antigos hebreus, somos chamados para fora das trevas para a luz, do cativeiro para a liberdade. E tudo o que precisamos fazer é dar o primeiro passo, confiar na promessa do amanhecer que está por vir, caminhar para a luz intensa, após um período de racionamento e cativeiro. Há uma luz que te espera no horizonte, e com ela, toda a fartura, liberdade, abundância, fertilidade e prosperidade. Ela está e sempre esteve com você, te guiou até aqui, você só não a estava vendo com seus olhos, mas o sol continua existindo no inverno. A luz agora está logo ali, radiante, como o sol do primeiro dia da primavera, após um inverno rigoroso. Quando ganhar um ovo de Páscoa, lembre-se das boas novas que estão implícitas neste ato simbólico, modernizado e de grande apelo comercial, mas com suas raízes no início dos tempos.